Olá pessoal, sejam bem-vindos em mais uma aula da nossa disciplina. Bom, hoje a gente vai conversar então sobre o valor esperado, o conceito de valor esperado e de momentos de uma variável aleatória. Como a gente vai observar, esses conceitos, principalmente o conceito de momentos de uma variável aleatória, vai estar associado aí a um estudo sobre várias características, né, várias propriedades interessantes que a gente pode trabalhar então em termos das variáveis aleatórias e dos modelos probabilísticos, né? Então serão conceitos aí essenciais para os modelos de probabilidade que a gente vai ver a seguida, né? Então, a ideia de valor esperado, né, também conhecida como média de uma variável aleatória, né, é um conceito, né, que teve a sua origem, né, histórica, né? Então a gente pode observar esses termos, né, como na sua origem histórica, quando a gente poderia avaliar aí, né, ganhos em jogos com apostas, né, desde o século XVII, né, que foi na verdade quando se introduziu a ideia de probabilidade, né? Então as ideias iniciais de probabilidades eram muitos dos interesses era entender, né, dentro desses jogos de azar, qual é o quanto que você espera que você ganhe ou perca, né, a partir das regras de um determinado jogo, né. Depois, a partir do século XIX, né, com toda a ideia do formalismo matemático, né, que surgiu desde no início do século XIX, né, e que a teoria da probabilidade não ficou de fora, né, essas ideias foram estabelecidas, né, com definições mais rigorosas, incluindo tanto variáveis discretas quanto variáveis aleatórias contínuas, tá? E aí estabeleceu-se um nome que também é conhecido como esperança matemática, né? Então, sempre que a gente ouvir os nomes esperança matemática, valor esperado ou média de uma variável aleatória, esses nomes são sinônimos, tá? Então aqui a gente vai assumir que as variáveis aleatórias que a gente vai trabalhar, todas elas são definidas então no mesmo espaço de probabilidade aqui, né, com um certo espaço amostral, uma sigma álgebra de subconjuntos de ômega e também uma função de probabilidade p, né, que representa aí a medida de probabilidade. Tá? Então a definição aí, né, a gente vai iniciar para o conceito de valor esperado ou esperança matemática aí para as variáveis aleatórias discretas, né? A gente tem o seguinte, né? Então seja x aí uma variável discreta que possui função de probabilidade, né, com p de x igual a xi, ou seja, a nossa variável observa xi, né, para um certo i que é um índice, né, um certo que, né, está dentro aí num conjunto de índices, né? Então a gente diz que o valor esperado ou a esperança matemática ou a média de x é definida dessa maneira, né? A notação dela é dada por esse E maiúsculo, né? E aqui dentro sempre é a variável aleatória, então também é maiúscula, né? Um E de x, que é a somatória de cada valor que a gente observa na nossa variável aleatória multiplicado pela sua respectiva probabilidade. Ou seja, isso daqui é válido, né, somente se a soma for determinada, ou seja, essa soma for um número finito, né? Ou seja, então assim, né, a ideia aqui, né, a ideia é que, por que chama uma média, né? Porque na verdade aqui a gente está fazendo como se fossem médias ponderadas, né? É como se fosse uma média ponderada aí, né, dos valores observados, né, em que a gente está ponderando aí pelas respectivas aí probabilidades, tá? Então é por isso que vem o termo média, né? Então a partir disso, para uma variável discreta, a gente consegue entender quanto que a gente espera, né? E observem que esse valor pode ser tanto positivo quanto negativo, porque apesar de a gente estar trabalhando com variáveis discretas, que é comumente atribuído valores num processo de contagem, nada diz respeito que esses valores observados, né? Eles podem muito bem ser aí valores dos inteiros, né? Valores negativos. Então a gente poderia ter, por exemplo, né, algo assim, né? Você pode observar a sua variável aleatória x, por exemplo, observa, vamos supor aqui, ó, valores só negativos, tá? Né? Vamos colocar assim.
e, por exemplo, você observa o zero, né? Observa o zero, tá? E aí, cada uma delas tem uma probabilidade, né? Por exemplo, a probabilidade de se observar menos 5, vamos supor que seja 0,2, assim vai, né? Então, para você encontrar essa esperança, né? A esperança é a soma, então, de cada xi que está aqui, né? Multiplicado pela respectiva probabilidade aí. Tá? Então, ela pode ser, evidentemente, negativa, né? No caso de um jogo de azar, a gente pode pensar que quando a esperança, né, o valor esperado aí for menor do que zero, isso indica um prejuízo, né? Prejuízo para o jogador. Né? E quando a esperança for maior que zero, pode ser então que eu ganho desse jogador, né? Tá? Então a gente pode pensar dessa maneira aqui também. Né? Tá, então assim, né, o termo média para o valor esperado, ele tem essa origem histórica, né, que vem lá dos jogos de azar desde o século XVII, porém, toda essa ideia que está aqui, né, ela fica melhor entendida quando a gente trabalha num resultado chamado Lei dos Grandes Números, que vai ser dos últimos resultados que a gente vai ver dentro da teoria da probabilidade, tá? Né? Que diz o seguinte, né, que se a gente coletar então aí de maneira independente um certo número de valores dessa variável x, né, e que pode-se ter aí repetições de valores, né, entre esses possíveis valores, então qual que é a ideia aí da esperança, né? É que a gente espera que a proporção com que cada valor observado apareça aí, né, seja próxima da sua respectiva probabilidade. Então, dessa forma, tem-se que a expectativa de que a média, né, dos valores observados não seja distante do seu valor esperado, né? Então, a gente espera que o valor da média seja próximo, então, ao seu valor esperado. Então, essa que é a ideia aí por trás, né, do nome média para o valor esperado, né, e para a esperança matemática, né, que vem de expectation, né, a ideia de esperança lá a tradução seria do inglês, né, da expectativa aí talvez, né, tá? Então vamos ver um exemplo, né? Então a gente tem uma variável aleatória discreta que é dada dessa maneira, tá? Então a gente tem aqui que a sua probabilidade, né, a sua função de probabilidade é meio elevado a x, em que x observa esses valores, tá? Então são valores, né, são quem? Os naturais aí tirando, né, sem o zero. Tá? Então seria 1, 2, 3, assim vai sucessivamente, tá? E o caso contrário, né, ou seja, o que seria o caso contrário? Se x não pertence, se o valor observado não pertence a esse conjunto, né, então a função de probabilidade aqui seria zero. E a pergunta é, qual é o valor esperado da variável x? Tá? Então, quanto que a gente espera aí, né, de x? Bom, então nesse caso, o que a gente tem que fazer, né? Como a gente viu aqui, tá? Como a gente viu, opa, abriu errado aqui, só. Como a gente viu, né, então o valor esperado para variáveis aleatórias discretas, né, a gente tem que a esperança, então, a esperança de x nada mais é do que a soma de cada xi multiplicado pela sua respectiva, né, probabilidade, tá? Então, a gente precisa, né, observa que a gente tem quem são os xis, né, porque a variável aleatória x ela observa 1, 2, 3 e assim vai sucessivamente, né, seria aqui, então, quem? Os naturais, né, sem o zero, tá? E a gente consegue encontrar as probabilidades, né, porque a probabilidade, por exemplo, para o x ser igual a 1, então vai ser quem? Vai ser, né, meio elevado a 1, que é igual a meio, tá? Deixa eu só consertar aqui, que é igual a meio. Né? A probabilidade, então, do x igual a 2 é o quê? É meio ao quadrado, que é 1/4. Né? A do x igual a 3, né? Meio ao cubo, que vai ficar 1/8. Né? 1/8. Então a gente observa que quanto maior é o nosso valor observado, menor é a probabilidade aqui. Né? E a pergunta é qual que é esse valor esperado. Né? Então qual é
o valor esperado, aí quanto que a gente espera em média para essa variável aleatória, tá? Então vamos tentar resolver isso aí, né? Bom, então nesse caso, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o seguinte, né? Então, o valor esperado é quem? Então é a soma, né, que vai de 1 até infinito, tá? Que são todos os valores observados que nós temos, né? De quem? Então, vezes essa soma do quê? De x, de cada um desses valores observados, multiplicado pela sua respectiva probabilidade, tá? Então, é claro, como a gente tem infinitos valores, a gente tem que tentar, então, encontrar aí qual é o valor dessa soma. É claro que se a gente tivesse, por exemplo, até 3 somente, né, como a gente fez, né, seria bem simples de encontrar isso, né? Se a gente tivesse, por exemplo, até 3 aqui, você faria, né, a esperança, então, a esperança seria, né, a esperança seria aqui, ó, exatamente o que? Né, 1 vezes meio, né, o primeiro valor observado multiplicado pela sua probabilidade, né, 2 vezes 1/4, mais 3 vezes 1/8. Mas a gente sabe que não é só isso, né? Então a gente tem aqui, a gente tem uma série infinita aqui, né? A gente tem essa série aqui, né, de x indo de 1 até infinito, em que a gente tem o nosso valor observado e a respectiva probabilidade aqui, né? Que isso daqui é 1 sobre 2, né, elevado a x. Então a gente precisa encontrar qual que é essa soma aqui, tá? Bom, então, o que a gente pode tentar manipular aqui, né? A gente pode tentar reescrever, então, esse x, né, em termos de uma soma, tá, pessoal? Para a gente tentar acomodar, porque a gente tem que encontrar, então, essa série pode ser convergente ou não, né? Então, tem que ser convergente para existir o valor da esperança, tá? Então, a gente tem que tentar manipular, fazer alguma manipulação algébrica aqui para a gente conseguir. Então a gente observa que nós podemos escrever x dessa maneira aqui, né? X como sendo então uma somatória, tá, de 1, né, em que você tem então um y aqui que vai de 1 até x, tá? Então, ou seja, nesse sentido, a gente observa que essa soma aqui, né, é exatamente igual a x, tá? Então o que a gente está falando é isso daqui, né? Então, como que a gente pode escrever então aí x de uma maneira diferente, né? Tá? A gente pode escrever então dessa forma aqui, né? Você pode dizer que aquele x, né, que vai estar aqui dentro, né? Porque vamos pensar, isso daqui fica assim, né? X igual a 1 até infinito, né? Você vai ter x vezes meio, né, elevado a x. Então, esse x aqui, né, como que ele fica? Então, a gente reescreve ele dessa maneira, tá? Então, seria y indo de 1 a x, né, uma somatória de 1. Então, isso aqui vai dar x, né? Então, a gente reescreve ele dessa maneira para a gente tentar manipular, tá? Bom, a partir disso, o que a gente pode fazer, então? A gente pode criar, então, uma manipulação algébrica nesse sentido, né? Então, por exemplo, dizer essa soma, né, é a mesma coisa que dizer uma soma nesse sentido, né, em que o y está indo de 1 até infinito e o x está indo, o x é igual a y até infinito dessa função aqui, tá? Então, a gente pode manipular dessa maneira aí, né? Tá, bom. Então, a partir disso, né, o que a gente pode fazer então? A gente tem um resultado que diz o seguinte, ó, um resultado lá de séries, né? Que se você tem uma série então, e você tem uma soma, né? E k indo de i até infinito, essa soma de q elevado a k, então isso daqui é igual a q elevado a i sobre 1 menos q, né? Se esse q o módulo dele for menor que 1, ou seja, o q estiver entre menos 1 e 1. Né? Então, de fato, isso acontece. Né? Se a gente observar aqui, ó, se a gente observar, a gente tem aqui nessa parte aqui, né? A gente tem nessa parte, ó, quem?
a gente tem, ó, um y sendo igual a x, né? Isso vai até infinito, tá? O q aqui seria 1 sobre 2, né? Então, tá satisfazendo essa condição. E a gente está elevado aqui, né? Elevado aqui ao k, né? Ao x, né? Então, refere-se exatamente a esse resultado. Então, a gente pode utilizar ele para tentar desbravar aqui, né, e conseguir a solução. Tá? Então a gente observa essa situação. Né? Então essa série fica a somatória de y, que vai de 1 até infinito. Tudo isso daqui, então, né, é como se fosse uma série geométrica, tá? Que a gente pode substituir dessa maneira. Né? Essa parte aqui é exatamente o que está aqui dentro, tá? Né? Dada essas condições aqui. Né? E resolvendo isso daqui, então, né, resolvendo essa parte aqui, então, né, se a gente retirar aí, né, a gente vai ter... o que vai sobrar aqui para nós é o seguinte, né, então, a gente tem, então, aqui, continua aquela soma, né, de y que vai de 1 até infinito. Aqui nós vamos ter o que, pessoal? Nós vamos ter o seguinte, tá? Aqui, se a gente fizer essas contas, aqui embaixo também dá meio, né? Aqui dá meio, que isso vai para 2, tá? Isso daí vai para 2, né? E o que a gente continua, né? Então, a gente tem o seguinte, tá? Então, vamos voltar aqui para a nossa lousa para concluir isso, tá? Então, a partir daquelas ideias, a gente tem o seguinte, ó. Então, a esperança fica dada dessa maneira, né? Ela fica... Então, ela vai ficar, então, a somatória aí, né? Então aqui ficou lá um y igual a 1, tá? Até infinito. Né? Aqui ficaria então meio elevado a y sobre 1 menos meio. Né? Então isso daqui é igual a 2 vezes a soma de y igual a 1 até infinito, tá? De meio elevado a y. Mas observem, pessoal, que o que é meio elevado a y? Isso aqui é a probabilidade, né, de cada valor. Isso aqui, ó, é a probabilidade, agora pensando, se a gente tivesse numa variável y, né, igual, tá? Opa, aqui é 2 aqui dentro, né? Vamos apagar tudo, vai, mais fácil. 1 sobre meio, 1 sobre 2 elevado a y, tá? Ora, então você está tomando, ó, você está somando, né? Então, você está somando isso para todo y, né? Ou seja, então a gente sabe, se isso aqui é a probabilidade, o que a gente sabe lá de variável aleatória discreta, né? A gente sabe que uma das condições para a função ser de probabilidade é aqui o que? A soma da probabilidade, né? Tem que ser igual a 1, tá? Então, ou seja, então tudo isso daqui, ó, é igual a 1, né? Porque isso vem lá da função de probabilidade para variável aleatória discreta. Logo, isso daqui é igual a 2, tá? Que é o que sobra aqui, né? Dessa conta aqui que dá 2, tá? Aqui dá meio, na verdade, né? Mas ele acaba saindo como 2, tá? Então, é dessa maneira que a gente acaba fazendo, né? Então, portanto, a gente tem que o valor esperado de x aqui é igual a 2. Então, claro, teve aqui uma questão que a gente tinha que lembrar de uma propriedade lá, né, de um resultado de séries de convergência de séries, né, séries de potência, tá? Mas é algo, né, na verdade aqui é uma série geométrica, tá? Mas na verdade, o importante é a gente entender isso, né, que o importante é a gente entender o que significa o valor esperado. Então, significa que, em média, né, em média, nós temos aí, né, para a variável aleatória x, né, um valor observado igual a 2. Tá? Então, é isso que a gente obtém aí, né, do seu valor observado. Tá? Então, aqui existe dois exemplos. Tá? Então, o exemplo 2 é um exemplo que eu vou deixar para vocês trabalharem, tá? Então, a gente tem aqui então uma variável aleatória discreta novamente,
dada por essa fórmula, né? Então, a função de probabilidade aqui, ó, depende da função modular, né? Para quando x tem esses valores observados, e ela pode ser esse outro resultado para quando x tem esses resultados. Então, a letra A é mostrar que a função P é uma função de probabilidade. Então, como que a gente mostra isso? A gente tem que garantir que esses valores de probabilidade são positivos e, além disso, que a soma, né, desses valores aí para todos os valores observados é igual a 1. Tá? E, de novo, a pergunta, né, é possível a gente determinar o valor esperado e justificar? Tá? Por que é possível? Porque nem sempre existe, né, pessoal? Lembra que para existir valor observado, a gente tem que garantir que essa soma aqui seja finita, né? O módulo de x vezes essa probabilidade seja finita, tá? Eu vou deixar para vocês tentarem resolver essa questão aí. Agora, a segunda definição, ela vai para o lado de uma variável aleatória contínua, né? Então, lembra que uma variável aleatória contínua com uma certa função densidade f de x aqui, né? Esse x indicando que é uma função densidade para essa variável aleatória contínua aqui, tá? Então, a esperança matemática ou valor observado, né, ou o valor esperado, desculpa, ou a média, é dada pela integral agora, né? Então, se aqui nós tínhamos, né, se aqui nós tínhamos a soma de cada valor observado vezes a sua respectiva probabilidade, aqui nós temos a integral que vai de menos infinito a mais infinito. Claro que isso daqui vai depender, né, vai depender dos valores de x aqui, tá? Vai depender dos valores que essa variável, os valores observados dessa variável aleatória estão definidos, né? Mas o que, ó, a gente observa que então é a multiplicação aqui de cada valor observado vezes a função densidade. E isso só é válido desde que a integral seja absolutamente convergente, ou seja, né, que essa integral aqui, né, utilizando o módulo, seja convergente. Tá? No caso que essa integral não é convergente, a gente diz que a variável aleatória x não possui valor esperado ou esperança. Tá? Então é possível isso acontecer. Nem toda variável aleatória possui média, possui, né, outras características, ou seja, possui um valor esperado, tá? Nem sempre. Então aqui a gente vai pegar um modelo probabilístico, que é um modelo que é a distribuição exponencial, tá? E a gente vai tentar trabalhar com ela, tá? E determinar o seu valor esperado, então. Vamos aqui na nossa lousa virtual para tentar trabalhar com ela, tá? Bom, então, pessoal, a gente ainda não conversou sobre os modelos de probabilidade, né? Isso vai ficar para as próximas aulas aí, né? Mas o que que acontece, então? A gente tem, então, aqui agora trabalhando por uma variável aleatória contínua. Tá? Então, para a variável aleatória contínua, tá? Então, o valor esperado de x é quem? O valor esperado, então, é a integral aí, tá? Que vai depender, evidentemente, da onde o x está sendo observado. A gente coloca para todos os reais aqui essa integral, né? Mas para a gente generalizar, tá? De x vezes a função densidade dessa variável aleatória x no ponto x dx. Então, essa aqui é o valor esperado, né? Então, ali, o que eu disse para vocês é que a gente está trabalhando com a distribuição exponencial, tá? A distribuição exponencial, depois a gente vai ver todas essas notações, né? Essa função, essa distribuição exponencial, ela possui um parâmetro lambda e a sua função densidade é dessa maneira. Então, é lambda, tá? Vezes e elevado a menos lambda x, né? No caso aqui, tá? Com essa notação, com a função indicadora, né? Dada dessa maneira, né? A função indicadora do x, né? Que vai de 0 a infinito, tá? Dessa maneira aqui. Então vamos só, claro, aqui a gente tem que o lambda é um valor positivo, é um parâmetro positivo, tá? Então assim, pessoal, o que que acontece, né? Observe que essa função aqui é a função indicadora. Né? É a função indicadora. E o que que ela está
o que ela está dizendo, né, a função indicadora, tá? Ela vai nos dizer, então, quais são os valores que x assume, que a variável aleatória assume, né? Então, nesse caso, ela está dizendo o seguinte, ó, que a função indicadora de x assume valores nesse intervalo aqui, nesse conjunto, né? No conjunto que é dos reais positivos, tá? Então, ela é zero, né? Se x não pertence a esse intervalo, tá? E ela vale 1, claro, né? Se o x pertence a esse intervalo. Tá? Então é isso que a gente tem. Né? Então é isso que indica a função indicadora. Então, na verdade, a função indicadora, ela nos dá para nós algo que a gente chama de suporte. Tá? Então, o suporte de um modelo probabilístico, né? O suporte, então isso aqui é o suporte da variável x, né? Observe, o suporte é justamente quais são, onde os valores de x assumem, né? Então são valores positivos, tá? Para quem não sabe ainda, a distribuição exponencial, ela é muito utilizada para estudar tempo de vida de material mecânico, material eletrônico, né? Tempo de vida dos indivíduos. Então, ou seja, não faz sentido a gente pensar em tempo negativo. Né? E observe que o suporte, às vezes, ele coincide com o domínio da função, às vezes não. Nesse caso, ele não coincide, né? Porque o domínio dessa função aqui é os reais, né? Para qualquer valor real aqui, né? Você não tem nenhum problema você colocar valores negativos aqui. Agora, no contexto da distribuição exponencial, a gente sempre considera esses valores positivos, tá? Então, essa é uma maneira da gente introduzir, né, a função indicadora associada a uma função de probabilidade. Às vezes, a gente não indica. A gente diz o seguinte, ó, que essa função, né, de x aqui, tá, é igual ao quê? É igual a, por exemplo, a lambda, né, vezes e elevado a menos lambda x, e você diz, ó, com x maior do que zero, né, lambda também maior do que zero. Né? Então, às vezes, não se utiliza a função indicadora. Tá? Mas a gente está mostrando que o suporte, então, os valores observados de x é nos reais positivo. Né? Tá? Então, essa aqui é a ideia. E para a gente achar esperança, então, é só a gente substituir. Né? Então, a gente vai ter agora a integral, que vai de zero a infinito, a mais infinito. Né? Por quê? Porque o suporte aqui, ó, da distribuição, os valores em que x que assume valores é nos reais positivos, tá? Então, né? Então, mais de zero a mais infinito. Então, de x vezes lambda e menos de lambda x dx. Né? Então, a solução dessa integral me dá o valor esperado, ou a média, né, dessa variável aleatória aí, tá? Então, vamos voltar para os slides aqui para fazer isso. Né? Bom, então, beleza, pessoal. Então, o que a gente acaba caindo aqui é numa integral imprópria, né? Então, a integral imprópria, ela pode ser descrita dessa forma, né? Então, ela pode ser o limite de quando t tende a infinito de lambda, né? Lambda é uma constante, então sai da integral, de lambda vezes a integral que vai de 0 a t, x vezes e elevado a menos lambda x, tá? Então, aqui tem várias formas de se fazer isso, tá, pessoal? Tem várias. Né? Não tem uma só de resolver essa integral. Né? Tem a forma mais matemática e tem a forma mais de quem é mais probabilista, de quem é mais estatístico. Tá na área mais da estatística. Né? Então aqui a gente vai acabar fazendo pelas duas, a gente vai fazer pela fórmula, pela expressão mais matemática. Tá? Vamos dizer assim, né, que talvez os matemáticos estejam mais acostumados a essa maneira. Bom, então, resolvendo essa integral, né, a gente pode resolver essa integral aqui, né, ela sai aí por integração por partes, né? Então a gente tem que esse limite fica dessa maneira, né? Menos x vezes e elevado a menos lambda x mais a integral de 0 a t de e elevado a menos lambda x dx. E facilmente, né, a gente encontra a solução dessa integral aqui, né? Achando essa função e elevado a menos lambda x tem uma primitiva fácil de ser determinada, né? E a gente pode, então, observar algo nesse sentido, né?
Então, no final das contas, né, fazendo algumas manipulações algébricas aqui, a gente encontra que o limite, então, de t tendendo a infinito fica e elevado a menos lambda x vezes x mais 1 sobre lambda, tá? Então tem que fazer as continhas aí, né? Aplicado, então, aí né, resolvendo aí a esses termos, né, em t, resolvendo os termos aí, né, da integral e tal, de 0 a t, né? Tá? Então, aplicando isso, né, aplicando o t ali, aplicando essa expressão aqui, a gente acaba, então, caindo algo nesse sentido, né? A gente acaba caindo em 1 sobre lambda mais o limite de t tendendo a infinito de toda essa expressão aqui, né? E a gente observa que quando t vai para infinito, né, então tudo isso daqui acaba indo para zero, tá? Tudo isso daqui, então, acaba indo para zero, né? E o que a gente tem, então, é que o valor esperado de e de x é exatamente igual a 1 sobre lambda, tá? Então, 1 sobre lambda é a solução aí. Claro, a partir do momento que a gente chegou aqui, né, pessoal, aí às vezes é resolver um limite, resolver uma integral, aí a dificuldade tá mais associada aí a resolver integrais e limites, né, de funções e assim vai, e séries, do que propriamente uma questão de probabilidade aí, tá? Então, essa é a solução. Bom, então aqui eu deixo mais 4 exemplos para vocês estudarem, tá, pessoal? Para vocês discutirem, né? Para vocês estudarem e depois para a gente poder discutir isso com mais calma, tá? Então aqui a gente vai considerar uma outra variável aleatória que segue um modelo chamado Weibull, né? Weibull foi um sueco, tá, do início do século XX, que propôs um modelo probabilístico, né, para tempos de falhas ali de componentes mecânicos, tá? Então, com aplicações extremas em engenharia e principalmente, né, com toda uma área de investigação chamada análise de sobrevivência, né? Então, essa função densidade do modelo Weibull aí, com uma certa parametrização, é dada dessa forma. Então, é alfa vezes lambda vezes x elevado a alfa menos 1 vezes e elevado a menos lambda x, vezes x elevado a alfa, tá? Tudo isso multiplicado, então, por uma indicadora, né, de x, que está nos dizendo o quê? Está nos dizendo, então, que x também, né, observa valores nos reais positivos, tá? Esse que é o suporte desse modelo probabilístico. E aqui também a gente tem, ó, que alfa e lambda, né, são parâmetros positivos, tá? Então a ideia é obter a média de x, ou seja, obter o valor esperado de x, né? A terceira questão envolve uma variável aleatória chamada a distribuição Cauchy padrão, né? Que é dada por essa função densidade, né? 1 sobre π vezes 1 mais x quadrado, em que x aí, né, observa valores nos reais, tá? Então, nesse caso, a função observa que o suporte da distribuição, né, desse modelo probabilístico é o mesmo do que o seu, né, ainda não vai ser, né, pessoal? É o mesmo do que o seu domínio, né? Acho que o domínio pode ser os reais positivos, pode. Tá? Então aqui eu acabei esquecendo de escrever, tá, pessoal? Mas a ideia é o seguinte aqui. A ideia é para a gente tentar calcular. A pergunta é possível encontrar a esperança de x? Né? É possível obter a esperança de x? Se sim, mostre qual é o seu valor. Se não, justifique. Né? O quarto problema diz o seguinte, né? Vai se trabalhar então com uma variável aleatória que seria simétrica ao redor de uma constante a. Né? Então, às vezes, a gente pode ter variáveis aleatórias simétricas, tá? Por exemplo, né, a gente pode ter, quando a gente vai trabalhar, claro que se a gente for pensar aqui, né, vamos pensar num modelo probabilístico, tá? Dessa maneira, você traça a função densidade, então ela é dada, sei lá, ela fica algo desse tipo aqui, ó. Opa, deixa eu só tirar. Ela fica algo né? É claro que aqui você não consegue um valor aqui, né? Vamos pensar que aqui eu
Vamos tirar isso, vamos fazer melhor aqui, pessoal. Aqui, vamos pegar aqui. Então imagina que a gente tem algo assim, né? Tá? Então aqui a gente não consegue, por exemplo, achar um valor de x aqui, né? Na qual esse modelo possa ser simétrica, ou seja, a partir desse ponto, vamos supor que isso aqui é um ponto A, tá? Então, quer dizer, a probabilidade então de x ser maior do que A seria exatamente a mesma probabilidade do x ser menor do que A, né? Que nesse caso, se a variável é contínua, lembra que a probabilidade é representada pelas áreas, né? Então, essa probabilidade representa essa área aqui e esse outro representa essa outra área aqui. Agora, podem ter modelos em que exista isso, a gente consiga encontrar uma simetria. Tá? Nesse caso, não tem, né? A gente observa que talvez essa área não seja. Bom, mas tem alguns modelos que existem simetria. E quando existe simetria, é possível achar algo dessa natureza. Tá? Então aqui, essa aqui é a ideia. Tá? Então, seja x aí uma variável aleatória simétrica ao redor de uma constante A. Ou seja, a gente tem algo nesse sentido. A probabilidade de x ser maior ou igual a mais x é igual à probabilidade de x ser menor ou igual a menos x, tá? Para todo x pertencente aos reais. Tá? Então, admita ainda que x é uma variável aleatória contínua e que exista a esperança de x. Né? Então, mostra que o valor esperado de x é o próprio A. Tá? É o próprio A. Então, a média de x vai ser esse A aí. Né? E a última aqui, a gente tem uma função de distribuição acumulada, tá? E pede-se para encontrar o valor esperado. Então, a gente tem que encontrar a função densidade e depois encontrar o valor esperado. Né? Bom, pessoal, só para a gente encerrar, então, existe várias propriedades, tá, pessoal, do valor esperado. Né? Existem várias propriedades aí de valor esperado, tá? Então, por exemplo, se você tem x e y, duas variáveis aleatórias, né, com esperança finita, e seja c uma constante que pertence aos reais. Então, a gente pode estudar cada uma delas aqui, tá? Eu não vou demonstrar isso aqui, tá, pessoal? A demonstração não é difícil, né? Depois vocês vão estar fazendo isso em forma de exercícios. Mas vejam o seguinte, o que diz? Diz o seguinte, então, se a gente tomar o valor esperado de uma constante, é a própria constante, tá? Um outro ponto interessante é que o valor esperado, então, de uma constante multiplicada a variável aleatória, a gente pode escrever isso como, a gente pode tirar a constante da expressão aqui do valor esperado, né? Ela é dada como a constante multiplicada pelo valor esperado. Tá? Um outro ponto, se a variável aleatória x observa valores positivos, né, então a esperança de x observa valores positivos. Então isso intuitivamente, né, faz sentido. Tá? Que mais? A gente tem essa propriedade interessante que a gente utiliza muito, tá, pessoal? Aqui a gente poderia generalizar esses conceitos para várias variáveis aleatórias. A gente poderia tomar, por exemplo, n variáveis aleatórias e estudar o que seria a esperança da soma. Mas sem perder a generalidade, vamos fazer para duas, tá? Então, por exemplo, o valor esperado para a soma de x mais y é igual à esperança de x mais a esperança de y, tá? Então, ou seja, isso daqui o que a gente pode pensar? Né? Então a gente diz que a esperança da soma é a soma das esperanças. Tá? Um outro ponto interessante também é essa propriedade 5. Né? Se você tem uma variável aleatória se a gente tem duas variáveis aleatórias lá definidas num espaço amostral, né? num espaço de probabilidade. Então, se x for maior ou igual a y, então você tem que a média, né, de x é maior ou igual que a média de y, tá? E o último resultado, que também é extremamente importante, é esse daqui, né? Se x e y são independentes, são variáveis aleatórias independentes, então a esperança do produto de x e y é o produto das esperanças, tá? Mas isso só ocorre se x e y são independentes. Tá? Né? Então, essas propriedades não são difíceis, tá? Por exemplo, né, pessoal, vamos pensar nas duas primeiras aí,
só para vocês verem como que é simples pensar nessas propriedades, tá? Você pode fazer no caso utilizando o caso contínuo ou o caso discreto, tá? Tanto faz, né? É melhor, pode fazer um ou outro, né? Fazendo os dois eu já acho que pode ser muita coisa, né? Tá? Então, então observa o seguinte, né? Vamos pegar uma variável discreta aqui, tá? Então, para uma variável aleatória discreta, a gente tem aqui, o seguinte, né? Para uma variável aleatória discreta, a gente tem então que a função de probabilidade p de x aqui, né? Para ela ser uma função de probabilidade, a gente tem que ter essas condições, né? Que a soma, né, de p de x aí seja igual a 1, né? E que essa probabilidade seja positiva, tá? Igual a 1 e que a probabilidade então de x aqui, né, seja maior ou igual a zero. Essas são as condições para ser função de probabilidade. E o valor esperado, que nós sabemos, né, qual é o valor esperado de x? Então, é a soma, né, de x, tá, vezes a probabilidade aqui. Tá? Então, aquela primeira propriedade, você tem uma constante C, né? A gente teria que mostrar isso para todo C real. Tá? Observe que é direto, né? Porque a esperança de C é o quê? Né? É a somatória, tá? É a somatória de C, né? De um Czinho vezes a probabilidade de x igual a x. Tá? Então, a ideia é o seguinte, né? O que está aqui dentro, ó, é o que acaba aparecendo aqui. Tá? Então, se aqui eu tenho um Czinho, aqui vai aparecer um Czinho. Ora, mas esse C é constante, né, dentro dessa soma. Tá? Então, a gente pode tirar esse C aí. Né? Então, esse C, tá? A gente pode tirar esse C, tá? Então ficaria C vezes a somatória de P de x igual a x. Ora, mas como P é uma função de probabilidade, então a gente tem que a somatória é igual a 1, né? Então tudo isso daqui é igual a 1, logo a esperança de uma constante é uma constante, tá? A mesma ideia para a esperança quando você tem uma constante multiplicada por uma variável aleatória. Isso aqui ficaria o quê? A soma, tá? Então agora vai entrar aqui esses dois termos, né? A soma de C x, né, vezes a probabilidade de x igual a x, tá? Então, novamente, né, pessoal, o C é uma constante, a gente pode tirar isso fora dessa somatória, né? Então, ficaria C vezes a soma de x vezes P de x igual a x, mas, ora, o que é a somatória do seu valor observado multiplicado pela sua respectiva probabilidade? Isso é a esperança de x. Então, a gente tem aqui que C vezes a esperança de x, tá? E assim a gente vai trabalhando, né, pessoal? Assim a gente vai trabalhando, né? E é possível mostrar aí sem grandes dificuldades todas essas propriedades que a gente vai utilizar muito, tanto nessa parte da teoria da probabilidade, como posteriormente quando a gente entrar em inferência estatística, né? E o último resultado aqui é o seguinte, tá? O último resultado é esse, né? Então, seja x uma variável aleatória cujo o valor esperado existe. Vamos supor agora tomar uma função de x, né? Então, seja y g de x, na qual é uma função inversível e sobrejetora, tá? E que também é uma variável aleatória no mesmo espaço de probabilidade. Então, a gente tem que, no caso contínuo, o valor esperado de y é o quê? É e de g de y, e ora, isso daqui é o quê? A integral, então, de g de x vezes a função densidade de x, tá? Né, dx. No caso discreto, é o quê? Então, é a somatória, né, em x aí, de g de x vezes, tá? A probabilidade, então, do x ser igual a x, né? Então, é mais ou menos isso que a gente tem aqui, né? Se a gente fosse observar, tá? Se a gente fosse observar, se fosse mais criterioso, a gente poderia dizer que aqui, ó, isso daqui, por exemplo, é uma g de x, né?
E tudo isso daqui também é uma g de x, tá? Né? E aqui no caso a gente tinha g de x igual a c, tá? Então é válido também, né? Então se você tem aqui a esperança de g de uma variável aleatória x, né? Vamos pensar nesse caso, então a soma vai estar em x aqui, mais, né, você usa aqui então g de x vezes a respectiva probabilidade aí em x, né? Ou seja, o que está dentro aqui do valor esperado é o que vai entrar multiplicando a sua probabilidade aqui, né? No caso contínuo, tá? No caso contínuo, então, né, o que você tem? No caso contínuo, você tem então a integral, né, de g de x vezes f de x dx, né? Então, ou seja, o que está aqui dentro disso, né, é o que vai estar entrando aqui, multiplicando, tá? É o que vai estar entrando aqui, né, vou pegar aqui, ó, multiplicando a função densidade, no caso contínuo. Então, caso discreto aqui, né, discreto, e aqui o caso contínuo, tá? Tá certo, pessoal? Então, a aula de hoje era isso, né? Era introduzir a ideia do valor esperado e que vocês possam aí estar fazendo esses 4 ou 5 exercícios aí para a gente discutir nas próximas aulas, tá certo? Então, na próxima aula, a gente vai discutir agora o conceito de momentos de uma variável aleatória, que vai generalizar a ideia do valor esperado, né? Ou da esperança matemática. Pessoal, então nossa aula termina por aqui e a gente conversa na próxima. Até mais!